Boa noite, ouvintes do meu coração. Aqui sou eu, Giovanna Talianetti. Raquel Rep. Raquel Rep. Fala Rep. Fala Raquel Rep. Rep, Giovanna. Ela tá mentindo o nome dela porque ela não quer ser feliz. Ela não quer ser a Raquel Rep. Estamos aqui eu e Raquel. Rep. É Raquel Rep. Estamos aqui com Raquel Rep e Giovanna Taglianetti. Tramontina. Corte rápido. A piada ela explica depois. É muito engraçado ou não sobre isso. E estamos aqui de novo com o podcast Psicotropical. Como está sendo sua quarentena, caro ouvinte? Sim, a minha também está sendo um lixo. Obrigada por perguntar. Tá horrível, não tá legal, não tá bacana. E pra você, Rax, como que tá, Rax? É complicado, né, Giovanna? A gente tá tendo que lidar aí com toda uma nova rotina, todo um novo mindset. Mude seu mindset. Saiba como comprando meu curso no LinkedIn. Seja você sua própria quarentena. Seja você seu próprio impacto na sua saúde mental. E hoje nós falaremos dos impactos da pandemia na saúde mental. Isso que a gente tá falando aqui é o que a gente sabe pela gente, que a gente tem visto, que a gente tem pesquisado. Porque, caro ouvinte, como Vossa Senhoria já deve saber, Raquel e eu temos as nossas discordâncias neurofisiológicas. E, bem, eu acho que, pelo menos, eu tenho sentido bastante esse impacto do isolamento. E, sei lá, né? Acho que todo mundo tá sentindo um pouco. Muda toda a sua rotina, impacta tudo o que você tinha como normalidade. E eu sou um pouco metódica. Então, eu acho que esse afeto que teve... não é esse afeto, não, a palavra. Impact. Esse impacto... Esse efeito. Esse efeito. Esse não afeto. Eu falei afeto. Esse efeito. Não, mas eu sei que você tá procurando. Eu sei que você tá procurando. Esse efeito, isso. Esse efeito que teve na minha rotina me impactou bastante. E eu tô me sentindo um pouco menos produtiva. E você, Rax? Como que você tá se sentindo nessa quarentena? Como boa antissocial, introvertida, tenho trabalhado em casa desde julho do ano passado. A minha rotina não mudou muito, né, com exceção do impacto econômico que teve bem no começo da pandemia, onde ocorreu toda uma crise aí, isso no meu âmbito profissional, né, imagino que de muita gente também. Não mudou muita coisa, né, eu não tenho muito hábito de sair de casa, mas eu sinto sinceramente falta da escolha. Né, Giovanna, de poder sair de casa, de a cada 15 dias eu socializar no meu pub favorito, por exemplo. Aliás, deixa eu fazer um merchan rapidinho pra eles, porque eles são bonzinhos demais. Claro. Red Light Duplex, fica na Senador Flacker, é um pub muito gostoso, alternativo, aqui em Santo André, no centro de Santo André. É um pub alternativo, muito gostoso, a comida deles é maravilhosa e os preços são justos, Giovanna, e o serviço é muito bom. Eu ainda não fui, né? Porque quando a gente tinha marcado de ir, quarentena. É isso aí. Mas eu vou te levar lá, gata. Eu espero que você me leve lá. A gente vai lá. Eu vou sem produção. A produção vai junto. A produção vai avaliar depois o pub que a Raquel sempre recomenda e que nunca deu pra gente ir. Yeah. É porque também, né? Quarentena dá vontade de fazer as coisas. Eu não sou muito fã de pub. Eu não sou muito fã de barzinho. Até porque, eu vou dizer uma coisa aqui, caro ouvinte. Uma coisa assim. Eu não gosto de gastar muito dinheiro, não. Eu gosto de manter as minhas economias em dia. E aqui em Santo André os pubs são um pouco caros. É o mesmo preço de São Paulo, tá ligado? Por isso que eu gosto desse pub, Giovanna. Ele é um pub diferente. Ele é alternativo em tudo, saca? Raquel, você é alternativa. Você é hipster. Eu sou hipster. Não sou hipster. Você é hipster, Raquel. Negar que é hipster. Giovanna, você tá respirando, você é hipster. Eu e Giovanna trabalhamos uma época juntas e eu infernizava a Giovanna com essa história de hipster. A Giovanna andava. Giovanna, seu jeito de andar é hipster. A Raquel ficou nisso por meses. Às vezes nisso. Às vezes nisso que eu penso, cara. Será que eu não sou hipster de verdade? Vale o questionamento, Giovanna. Vale o questionamento. Super vale. Mas voltando aqui a falar da pandemia, né? Que me impediu de ir no barzinho com a Raquel, né? Me impediu de fazer várias coisas. Uma coisa que tá me impactando é essa escolha mesmo, tá ligado? De poder cancelar rolê. Porque eu marcava uns rolês que eu não queria ir, só que em cima da hora eu cancelava. Sim. Aí agora não tem isso, né? Eu não posso marcar um rolê e em cima da hora cancelar.
Cadê a sua produtividade social, Giovana? Não tem produtividade social. Né? Não tem. Tem sido difícil, na verdade, para mim, pessoalmente, a questão de frequentar estabelecimentos como supermercado, mercadinhos. Aqui na volta eu tenho tentado ir mais a mercadinhos do que em supermercados grandes, mas eu confesso que eu congelo muitas vezes quando eu penso em sair, né? Porque eu uso máscara, eu uso luvas para ir no mercado, inclusive. Eu tenho aí toda uma série de cuidados, né, com relação ao contágio, porque eu não posso pensar só em mim, né, Giovana? Não sou eu e as pessoas com quem eu cruzo no caminho, né? E eu vejo que o que me deixa triste a gente tá tomando esses cuidados, as pessoas passando por essa questão de distanciamento e isolamento social, não sei mais nem como chamar, porque uma pequena parcela da população tá fazendo isso. E outra não tá, né? Não chegou nem a 60% de isolação. E muita gente vivendo a vida normalmente, como se absolutamente nada estivesse acontecendo. Isso é frustrante em tantos níveis que você chega a se questionar se você não tá paranoico, sabe? Sim. E não, a gente não tá paranoico, velho. A gente precisa de fato se cuidar, porque a gente tá colocando a nossa vida e a vida de muitas pessoas em risco. Só ontem foram 1.179 mortes em um único dia, Giovana. São mais de 1.700 pessoas que deixaram família, que deixaram filhos, pais, irmãos, que deixaram um emprego, que deixaram um vazio no coração de quem elas passaram. Eu não consigo olhar para 1.000 mortes, para 1.700 mortes, eu não consigo olhar para 11 mil mortes e falar, tá tudo bem. Não tá tudo bem, gente. Exatamente. Não tá legal. E o posicionamento das pessoas que estão no poder, né, mais precisamente dessa merda, desse presidente do caralho, né, sinceramente ele não merece a nomenclatura de presidente, né, de ficar fazendo piadinhas e não se comover, nem incomoda, né, é simplesmente uma estatística, um número que é abafado, né, e a pessoa se entrega a brincadeirinhas, a provocações, a chacotas e nada é feito. Então, isso, essas notícias que a gente recebe, eu acho que, sabe, essas notícias que a gente recebe do presidente dando essas declarações, a gente tá já quase 4 ou 5 dias sem ministro da saúde, a gente tá com um protocolo de saúde péssimo, a gente tá sem cuidado. Isso gera uma ansiedade geral e dificulta muito a vida de quem já tem ansiedade e quem já tem depressão. Se você tem um transtorno, eu acho que nessa quarentena e acaba sendo alimentado pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, por todos esses meios de comunicação, fora o jornal, fora, sei lá, Globo News. Não, jornal nem se fala, você fica absolutamente paranoico assistindo isso, mas é a realidade, gente. É a realidade, só que eu acho que isso tem um impacto tão ruim quanto o impacto de ficar isolado na quarentena. Tem. Pra quem é depressivo, acredito eu tive depressão por anos. E a minha rotina era difícil, levantar da cama era difícil, tomar banho era difícil, comer era difícil, me regular era difícil. Nessa quarentena, com a quebra da rotina, é difícil. Também é difícil. Mas eu acho que com essas notícias, torna tudo mais difícil. Você começa a perder mais e mais e mais esperança. Quem tem transtorno depressivo ou um transtorno de ansiedade vai sentir uma dificuldade muito grande em seguir a rotina, em se sentir acalmado, se sentir amparado. É uma dificuldade muito grande que quem já tem esse transtorno enfrenta no dia a dia, passa com a situação que a gente tem hoje. Não é só o afastamento social, não é só o isolamento. Sim. É as notícias que a gente recebe todos os dias. Pra quem tá ligado no mercado financeiro, é a loucura que a gente teve. Agora foi em abril que teve vários circuit breakers. Teve tanta coisa, tipo, foi 4 circuit breaks num dia. Pra quem tava no mercado financeiro, quem tinha investimento, ficou maluco. Sim. E essas pessoas, mesmo que estejam preparadas para lidar com essa situação, não sabem como lidar. É como quem tá na quarentena. Se você tá ali desenvolvendo um pouco da sua saúde mental, você fala, não,
agora eu tô fazendo terapia, tô com a medicação ok, ou tô sem medicação, mas tô fazendo terapia, tô me cuidando, tô me tratando, tô evitando estresse, pá! É um tapa na cara. Esse tipo de notícia é um tapa na cara, esse tipo de dia a dia. Essas rotinas que a gente tinha, as rotinas que nós tínhamos de trabalho, estudo, emprego, família, foi bruscamente, assim, impactado, modificou demais. Sim. Eu sofro de transtorno de ansiedade e já era uma dificuldade enorme para mim ir ao supermercado por conta de questões comportamentais das pessoas, né? É gente que deixa carrinho no meio do corredor, são aquelas famílias inteiras andando nos corredores, você não consegue se mexer, você não consegue pegar nada, porque as pessoas estão felizes passeando no supermercado, né? Isso era uma coisa que já me atormentava. Hoje em dia tem essa questão, e ainda tem a questão de as pessoas estarem simplesmente cagando para todo o resto, né? Elas vão ao mercado como iam antigamente. Tem alguns supermercados já que estão restringindo a entrada de pessoas sem máscara. Exatamente. Mas agrava muito a questão de eu vou lá, eu vou esbarrar em alguma coisa contaminada, ou eu vou chegar muito perto de uma pessoa que pode ser que esteja contaminada, porque a gente sabe que tem muitos casos aí de pessoas assintomáticas, e voltar para casa. E não só de pessoas assintomáticas, pessoas que estão sintomáticas e que se recusam a usar proteção, ou pessoas que estão ainda com sintomas brandos. Teve uma infecção há uma semana, tá com sintoma mais brando, já sai de casa. Ouvintes do meu coração, por gentileza, caso vocês estejam com leves sintomas, ou vocês estejam com suspeita, não faça isso. Preserve a vida dos outros. Preserve a sua segurança, preserve a segurança dos outros. Eu acho que é uma coisa muito de empatia. Tem isso. E ainda tem a questão de, se você não liga para a vida das outras pessoas, se você apoia esse cenário que está acontecendo hoje em dia, onde se mascara todas essas coisas, você não liga mais para sua vida, pelo menos tenha respeito pela vida dos outros. Sim. Sabe? Mas isso não vai acontecer, não adianta. Não, eu acredito que respeito é como o convívio familiar, sabe? Às vezes é difícil você entender que você tem pessoas à sua volta e que elas também têm sentimentos. Acho que é como uma família mesmo. A sociedade deveria se portar como uma família, onde você nem sempre entende o motivo dos outros, mas você respeita aquela pessoa e aquela pessoa te respeita. Sim. Então, às vezes, eu uso óculos, pra mim é horrível. Raquel também usa óculos, é horrível usar máscara. Mas só que eu tô tentando proteger o outro. A máscara não vai me proteger tanto. Só que eu não sei se eu tô assintomática. Eu realmente não sei. Eu fiz teste de Covid no começo, quando eu tava no comecinho de abril. Que, tipo, a minha empresa entrou em lockdown, assim, em abril mesmo, no começo de abril. Então, o meu exame de Covid foi do dia 17 de abril e deu negativo. Mas eu não sei se eu peguei. E como que eu vou chegar em casa e passar isso pro meu noivo? Como que eu vou passar isso pra minha amiga que mora comigo? Gente, é impensável. Mas é como eu digo, a sociedade deveria se tratar como uma família. Certo, Raquel? Sim. Deveria ser algo... Às vezes você não gosta tanto do seu irmão, porque o seu irmão é um cuzão. Mas, ao mesmo tempo, você não quer que nenhuma menina quebre o coração dele. Ou você não quer que seu irmão fique doente. Porque, no fundo, você se importa com o seu irmão. Você ama o seu irmão. E essa questão de convívio familiar, como é que deve estar sendo, né, Giovana? Eu tenho acompanhado alguns casos de pais e mães, e a gente tem visto muitos vídeos que viraram meme já, né? Sim. No Facebook, de como está sendo para os pais lidar com as crianças que estão fazendo aulas online, né? Primeiro, os professores não têm preparo para isso. Sim. Né? A didática de uma aula em vídeo é muito diferente de uma didática de aula presencial. Exige muito mais... preparo dos professores de material. Preparo, e também precisa chamar a atenção da criança, que nem a gente estava comentando antes da gravação. Como é que uma criança é capaz de ficar 2 horas ouvindo abobrinha de youtuber podre? Lucas Neto. Né? Que fica, ou então o outro lá que fica falando só coisa óbvia, que a gente tava tirando sarro ontem. O irmão dele, Felipe Neto. Exatamente. E não consegue ficar 2 horas assistindo aula, sabe?
precisa de um preparo diferente, precisa de um treinamento diferente para esses professores, mas também precisa de uma educação em casa. Sim. Né, dos pais pararem de usar o celular como uma distração para o filho calar a boca e parar de encher o saco, e usar isso como uma ferramenta mesmo de aprendizado, e falta essa motivação, sabe? Sim. Ó, filho, eu vou sentar com você, eu vou assistir aulinha com você, a gente vai aqui aprender juntos, porque a gente vê muita criança surtando, Sim. porque não entende a dinâmica daquilo. Né, o professor tá lá distante, por que eu tenho que assistir essa merda que eu não quero assistir nem na sala de aula, sabe? Falta essa motivação e acho que falta um pouco mais de envolvimento. Isso para quem consegue, porque tem muitos pais e mães que estão trabalhando de casa. Sim. Enquanto os filhos estão fazendo aula online. Sim, aparentemente aqui na nossa rua de casa, a única motivação das crianças é sair na rua com a bicicletinha fazendo a gente vai fazer o dia inteiro. A gente precisa fazer um episódio especial sobre isso e gravar eles pra o pessoal ter ideia. Não, eu juro que eu tenho medo de andar de bicicleta, ouvintes. Eu vou subir numa bicicleta, eu vou ficar andando na frente dele fazendo pra ele ver como não dá. Não rola. Esses dias até rolou barraco aqui na rua. Rolou barraco, coitada da idosa. Teve uma tiazinha que se emputeceu, saiu de casa e começou a berrar na frente dos meninos lá, gritando que já aguentava o bagulho por 1 ano e meio, saca? Cara, é chato. A nossa vizinhança aqui, especialmente aqui onde a gente mora, esse bairro é um bairro de idosos, cara. Só tem tranquilo. Idoso, saca? Então, tipo, velho, depois do almoço, que é o horário que as crianças terminaram as aulas online da manhã, almoçaram, estão com o buchinho cheio, feliz da vida, ao invés de tirar uma soneca, esses demônios vão pra rua fazer né? E os velhos querem dormir. Eu quero trabalhar, eu não consigo nem trabalhar e nem estudar. Imagina eu dando aula ali, Giovana, com a sacada aberta e no meio da aula, tipo, já é embarrassing quando é uma moto de verdade, você fala, desculpa o barulho. Né? Aí imagina como é que eu vou explicar isso pra um aluno, Giovana? É uma criança que fica fazendo com a bicicletinha. Acabou a aula, saca? Que o aluno vai começar a rir do acabou. Eu fico extremamente constrangida porque eu faço calls diárias em inglês. Aí eu imagino um dia que se por acaso meu microfone fica aberto e meu chefe vira pra mim e fala em inglês, hey, what is this? Eu não sei o que eu vou falar pra ele, tá ligado? Eu vou falar, I'm sorry boss, I quit, you can fire me. Mano, é sem noção. E eu entendo o lado dos pais porque eu tenho 8 sobrinhos. Eu tenho sobrinho demais. Graças a Deus não tenho filhos ainda. Mas eu sei como é difícil você controlar uma criança, explicar pra criança que tem idoso. E idoso é daquele jeito, idoso é assim, idoso é assado, tem gente trabalhando. Criança não quer saber. A criança quer enfiar a moeba no próprio nariz. Sim. E é difícil também com uma criança que quer enfiar a moeba no próprio nariz, sim, ela acompanhar uma aula online. Sim. É muito difícil. Eu acho bonitinho as crianças brincando na rua. Eu acho bonitinho pra caralho. Esses dias eles estavam brincando. Lembra aquela brincadeira estátua? Uhum. Que o cara vai andando e quando ele vê tem que estar todo mundo paradinho. Cara, coisa mais linda. Fazia, sei lá, acho que mais de 1 década e meia que eu não via criança brincando disso, saca? Eu acho fofinho pra caralho. Mas não na quarentena. As crianças andando de bicicleta pra lá e pra cá, mas tipo, todo mundo sem máscara, né? Todo mundo andando meio desvelho, meio desadulto, né? Lembrando que criança é um puta vetor de Covid, tanto que na França agora, com a reabertura das escolas, aumentaram 40% os casos de Covid e eles decidiram fechar novamente as escolas. Sim, velho, porque cagada, né? Mas a criança tem essa coisa de que quando ela quer chamar atenção, se ela percebe que ela incomoda, o trabalho dela tá feito, mano. Ela vai fazer. Então, é o primeiro que sair ali na rua e olhar com cara feia pra essas crianças, já fudeu, já perdeu, sabe? Então, eu acho que essa questão de convívio familiar, tá difícil readequar as rotinas dentro de casa. Sim. Né? São pais e mães que estão trabalhando com as crianças dentro de casa. Geralmente se deposita crianças nas escolas para que não tenha que se lidar muito com essas coisas, tanto que valores, né, são cobrados de professores, às vezes são coisas que têm que ser aprendidas em casa, né? Uhum. Mas isso é um assunto para uma outra hora. E eu até tinha comentado antes, no começo da quarentena, quando era quarentena de verdade, né?
Nunca foi. É. Vamos ser sinceros com os ouvintes. Nunca foi. Nunca foi. Né, no início dessa palhaçada, né? Justo. Eu via muito... Cara, incrível que só homens, né? Escrevendo na timeline do Facebook, reclamando das mulheres. Minha mulher me mandou tirar o lixo, minha mulher me mandou lavar a louça, não sei o que, não sei o que. É uma configuração antiga de relacionamento, onde o homem trabalha fora, a mulher cuida de casa. Pode ser também uma questão de opção, né? Porque eu já vi o contrário também. Eu sei de homens que cuidam da casa, a mulher trabalha fora, né? Mas essa pessoa que trabalha fora, ela não tá acostumada a participar da rotina da casa. Não tá. E como é que readequa isso, né? Se não existe um diálogo dentro desse relacionamento, se não existe um mínimo de consciência e noção, na verdade, fica impossível de conviver. É a noção de que, como homem ou provedor, ou quem é o provedor da casa, não tem obrigação. E é a noção também de que, meu Deus, eu estou com essas crianças em casa e essas crianças não fazem nada. Se seu filho tem 8 anos, ensina ele a dobrar uma roupa, velho. Você não vai botar sua criança ali com 8 anos pra cozinhar. Eu cozinhava com 8 anos. Eu também. Mas era a situação Sim. que se eu não cozinhasse, eu não comia, porque quem era obrigado a fazer comida pra mim era minha irmã. Sim. Só que minha irmã passava o dia inteiro na rua e não fazia comida. Eu tinha que fritar um ovo, né? Filha da mãe. Filha da puta demais. Beijo pra quem? Qual é o nome dela? Rafaela. Beijo, Rafael. Beijo, Rafa. Na verdade, o apelido dela é Rafoca. Rafoca. Porque a gente tinha mania, quer dizer, eu tinha mania de quando criança misturar palavras. Tipo, a Rafaela, no caso, era a mistura de Rafaela com fofoca, porque minha irmã é muito fofoqueira. Tu vai ter que cortar isso, porque ela vai te matar. Não, ela não vai me matar. A Rafoca vai ouvir isso porque é problema dela, que eu sou fofoqueira. Eu não sou fofoqueira, eu não faço fofoca. Ela fazia fofoca, por isso que o apelido dela é Rafoca. Rafoca. E, enfim, eu tenho essa mania, tanto que o apelido da Raquel é Raquélia. Ela tá puta. Mano, chegou o meu momento. Chegou o momento. Vai, Giovana, porque vai. Raquélia é a fusão da palavra Raquel com velha. É perfeito. É porque pra quem tem 23 anos de idade, uma pessoa de 38 anos de idade, é tipo o período Cretáceo. Eu não diria período Cretáceo, mas é a idade da loba. Tá bom pra teu cu, Giovana. Tá loba, mano. Pra mim é totalmente idade da loba, tá ligado? Eu imagino uma pessoa de 38 anos conversando no chat da UOL. Não. Ou no chat da AOL. Nossa, você é tão velho, Giovana. Não. É, E outra, só tem predador sexual lá. Não. ICQ. Com certeza. Se você usou... Nunca usei ICQ. Teu cu, Raquel. MSN. Não, sério, ICQ não é da minha época, que naquela época a internet era muito pouco acessível. Quando as coisas começaram, era muito pouco acessível, né? Mas o UOL, o chat do UOL eu cheguei a usar, mas puta merda, só predador sexual naquela porra, só gente maluca. E não rolou. Meu Deus. Não rolou. Mas voltando ali. No que, Giovana, essa pandemia afetou a tua rotina? Diretamente a tua rotina? A minha rotina foi afetada em absolutamente tudo. Tudo, mudou toda a minha rotina. Eu, por exemplo, eu moro em Santo André e trabalho em São Paulo. Então, eu levava 1 hora de trabalho, então eu tinha que acordar 1 hora mais cedo pra me arrumar, porque eu demoro um tempo pra me arrumar, porque meu cabelo é enorme, eu tenho que arrumar meu cabelo e tudo mais. E eu tinha que... O cabelo da Giovana tá enorme. Tá enorme mesmo. Tá lindo. Eu só vou cortar depois da quarentena. Tá lindo. Eu só vou cortar depois da quarentena. O meu cabelo tá grande, então eu tinha que fazer alguma coisa, prender ou fazer uma trança, ou fazer uma coisa bonita, fazer uma make rapidinha e sair pro trabalho. E no trabalho, trabalhar até 12:30, aí eu saía pra almoçar. E depois trabalhar até as 4:30, 5 horas eu vazava, ia pra faculdade. Depois só à noite eu chegava em casa e eu pensava no que eu ia jantar e tudo mais. Só que com essa quarentena mudou toda a minha rotina. Sim. Os meus horários de trabalho mudaram, os meus horários de dormir mudaram. Eu não tenho mais preocupação com me arrumar pra ir trabalhar. Então muitas vezes eu acabo indo trabalhar sem tomar café da manhã, de pijama, correndo porque eu tenho alguma coisa pra fazer 9 horas da manhã. Às vezes, sei lá, tem que ir na feira antes de começar a trabalhar, tem que acordar mais cedo pra ir na feira, tem que arrumar a casa. E quando você tá mais em casa, você percebe que sua casa fica muito suja. E eu começo a me irritar, eu começo a ficar irritada, porque eu tenho que limpar a casa, só que eu tenho que trabalhar.
Então eu tô ali digitando, olhando assim pra poeira que tá em cima do corrimão da escada, que tá ali no corredor, eu tô puta. Eu tô trabalhando e tô puta. Porque fica muita coisa na minha cabeça, ainda por cima em dia que eu tenho que ir no mercado. Porque eu começo a ficar ansiosa. Eu tinha, quando eu tava no meu período mais ansioso aqui por conta da faculdade, por conta de ter saído de casa, eu tava tendo umas crises de ansiedade que eu não conseguia sair de casa. Porque eu saía de casa, eu começava a me dar taquicardia, eu começava a passar mal, eu começava a ter crise de choro por conta disso. Sim. E as minhas crises não estão nesse nível, mas quando eu penso que eu tenho que ir no mercado, já me dá taquicardia. Sim, eu começo a ficar com medo de sair de casa, mas só que antes eu tinha um medo por conta da interação social, que pra mim a minha interação social é muito difícil. Mas agora o medo é de Covid. Sim. Tipo, não é como se, meu Deus, a Giovana é uma pessoa tão fundamental que ela não pode morrer. Eu não sou um médico. Os médicos são absurdamente fundamentais. Nesse momento, a gente deveria cuidar deles. A gente deveria ficar em casa pra preservar esses trabalhadores, tá ligado? Mas eu tenho o meu noivo, eu tenho a minha família. Então, eu tenho a Raquel. Ela tá apontando pra ela mesma aqui nesse momento. Indignadíssima, né? Então, a gente tem que se cuidar porque a gente tem pessoas que amam a gente, mas não é se cuidar apenas por conta do Covid, é cuidar da nossa própria saúde mental. A gente tem que tentar, pelo menos, manter um pouco de equilíbrio nesse momento, porque tá muito fácil de surtar. Sim. Mas, então, você estava falando ali de relação a começar a trabalhar em casa, de horário de trabalhar e tal. Então, eu tenho visto, né, grande parte dos profissionais da sua área, da área da produção, né, que tem estendido a jornada de trabalho, né? Os horários de trabalhar estão bagunçados, no sentido de que é difícil para as outras pessoas também se organizarem para começar a trabalhar, e o teu trabalho depende diretamente do trabalho de outras pessoas, Sim. né, Giovana? Você depende de informações que são providenciadas por outras pessoas ou providas? Providas, tá. E você acaba trabalhando mais tempo, às vezes, né? De forma menos regrada, porque você acaba não tendo nem horário nem pra começar, nem pra terminar, e nem horário certo de almoço. Quer dizer, hora pra começar eu tenho, hora pra terminar não. Mas né? também fica, quando você tá de home office, tipo, você trabalha numa empresa, geralmente você fica sentindo como se você estivesse, desde então, não produtivo. Você sente que você tem que compensar o seu trabalho, porque você não tá produtivo. E você fica com aquela coisa de que você não tá trabalhando o suficiente. É a culpa de não ter tido que passar uma hora em transporte público pra chegar lá toda fodida. Porque quando você, por exemplo, vamos supor que alguém te empurre no metrô. Você ficar puto, você se dá o direito de chegar no trabalho, ligar o seu computador, ver se tem um e-mail importante e pegar um café. Você pega um café, você conversa com a moça da copa, você vai no banheiro, respira fundo e vai trabalhar. Você se dá uns 15 minutinhos pra fazer isso. Em casa não. Em casa você tem que trabalhar com a culpa nas suas costas. Sim. E em relação a nível de produtividade, você acha que teve diferença? Porque é muito diferente você estender a jornada de trabalho e ter produtividade, de verdade. Então, no começo pra mim tava muito mais difícil, porque além dos problemas da internet aqui em casa e tudo mais, eu tava sentindo que de alguma forma eu não tava bem, assim. Me tirar da minha rotina é me deixar numa posição horrível, então eu tava sentindo como se eu tivesse, sabe, eu tô perdida. Eu sei qual que é o meu trabalho, mas eu tô perdida. E você perde o foco muito rápido. Numa empresa, por exemplo, eu trabalhava num prédio bonitinho, ar-condicionado, isolamento térmico, isolamento sonoro, pipipi. Eu não vi um carro passando na rua, eu não vi uma moto. Caiu o helicóptero ali na Faria Lima, eu nem fiquei sabendo. Eu esqueci que você era Faria Limer, Giovana. Que eu chamo de Faria Lima. Giovana Faria Limer, sorry. Enfim, caiu o helicóptero lá, a gente não ouviu. A gente viu pelas notícias e olhou assim na janela. Aí a gente viu. Porque a gente não ouviu. Sim. Aí aqui em casa passa a criancinha do mé. Eu já largo o computador e fico, pronto. Pronto, meu Deus, o que tá acontecendo com a minha vida? Eu não aguento mais isso. E você fica bem de saco cheio. E aí entra no ciclo de ansiedade. E você
termina o seu trabalho, você fecha a tampa do notebook, você continua ansioso. Tem dias que às vezes eu tô deitado, tipo, pensando no que eu tenho que fazer no dia seguinte. Sim. Que numa rotina normal de trabalho, eu não pensaria, porque eu já estaria puta por conta da faculdade, já estaria cansada por conta do transporte público, só que eu pensaria, o transporte público não é culpa minha. Sim, e outra desliga, você desliga porque você sabe que você só vai poder fazer alguma coisa sobre aquela questão quando você chegar lá. Sim. Até você chegar lá são 12 horas de intervalo. Sim, e também o ponto de produtividade começou a dar mais certo pra mim. Eu comecei a me sentir mais produtiva, comecei a fazer mais coisas, entregar coisas corretas no timing certo, cumprir os prazos perfeitamente. Foi quando eu mudei meu local de trabalho. Porque eu tava trabalhando na mesa de jantar. Pra mim, trabalhar na mesa de jantar pra mim é um lugar que eu sento pra relaxar. Quando eu sento ali pra trabalhar, parece que o cérebro confunde. Então, como você tá em casa o tempo todo, meio que eu acho que o cérebro já tem, tipo assim, você chegou em casa, relaxa, na rotina normal. Aí fica, você tem que trabalhar, mas você tá em casa, então relaxa. Então, eu acho que tem essa confusão de espaços que no trabalho, no ambiente corporativo, ou quem é professor, o trabalho ali na sala de aula, já te deixa num sentimento totalmente diferente do que ficar em casa trabalhando. Sim. Então, nesses aspectos, trabalhar em casa é complicado. Inclusive, você tomou uma atitude prática em relação a isso, né, Giovana? Sim. Você comprou uma escrivaninha nova, né? Eu comprei uma escrivaninha nova, porque... Raquel tá rindo? Lindíssima! Raquel tá rindo porque, a minha escrivaninha lindíssima de madeira, tava em promoção. E óbvio, eu não pago caro. E a Raquel se apossou da minha antiga escrivaninha. Que também é linda, a propósito. It's very... É bem antiga, bem bonitinha. É bem antiga, tem espaço pra colocar livricos e coisinhas. Enfim, eu acho que o segredo pra tentar ser um pouco mais produtivo é tentar não ficar ansioso com o seu desempenho. Você tem que... Finja que você está no seu trabalho. Você tem que ter as suas metas. Eu faço o calendário do mês quando o mês começa. O meu mês, na verdade, começa no dia 15. Então, dia 15 eu já me organizo. Quando que vai ser tal reunião? Quando que eu tenho que entregar tal coisa? Quando que eu tenho que pedir tal coisa pra fulano? Quando eu tenho que pedir tal coisa pra ciclano? Até quando isso e aquilo tem que estar pronto? Eu estabeleço tudo isso, eu boto num Excel... Porque no meu trabalho eu colocava no meu planner. Porque, caro ouvinte, eu caí na besteira de comprar um planner pra 2020. Acho que foi a coisa mais linda que eu comprei. Eu fiquei tão orgulhosa de mim. Só que foi inútil. E eu esqueci lá no escritório. E, Giovana, sinto muito, mas Feliz Natal, saca? Feliz Natal, cara. Não acabou. O ano já acabou, tá ligado? Não tem mais o que fazer. Então, eu acho que o que pode ajudar é... Tente não ficar de pijamas, eu fico, de verdade. Eu não tô conseguindo ainda mudar de roupa quando eu acordo. Mas toma um café antes. Vê se você tem uns e-mails importantes. Faz ali um café. Tenta não ficar tão ansioso quanto ao seu próprio desempenho. Mas com relação à solução prática que eu te falei, que eu mencionei antes, você comprou sua escrivaninha, você montou um escritório pessoal pra você. Você acha que isso fez diferença na tua motivação, na produção profissional que você teve? Fez total. Na tua produtividade profissional? Desculpa. Na minha produtividade profissional. Profissional. Ai, cadê a mamolada? Cadê a punição? Enfim, fez uma grande diferença, eu acredito. Pra mim, assim... Fez uma diferença porque... Primeiro que eu tava trabalhando num ambiente... ergonomicamente péssimo. Eu tava trabalhando num ambiente ergonomicamente péssimo para as minhas costas. Eu não aguentava, porque a mesa de jantar, ela é boa para você jantar, mas não é boa para você digitar o dia inteiro. Eu digito o dia inteiro. Então, além de ter mudado como eu me sento, como eu trabalho, mudou o ritmo do meu trabalho. Porque quando eu sei que eu sento ali no escritóriozinho que eu fiz, eu peguei o meu closet, eu reorganizei todo o meu closet e coloquei uma escrivaninha ali, com 2 monitores. E eu sentei ali e comecei a... Não, aqui é ambiente de trabalho, aqui é ambiente de estudo. Se eu quero olhar no Facebook, vou olhar no computador do meu namorado, foda-se. Então, eu acho que delimitar esses espaços pra mim me ajudou muito. Legal. Seria regrar o teu dia e adotar uma espécie de rotina, né? Sim, você tem que adotar uma rotina. Tipo, não tem o que fazer. Eu tento entrar no trabalho, entre aspas, né? Eu tento logar por volta das 10 da manhã, a não ser que eu tenha algo pra entregar antes.
Porque aí dá tempo de eu acordar, de eu tomar um café, de eu jogar uma água na cara e falar, ok, acordei, estou palatável. E eu começo a trabalhar. E eu tento deslogar, geralmente, umas 6 horas da tarde, que é quando eu começo a ter as aulas da faculdade. E eu tenho que fazer os trabalhos da faculdade, eu tenho outras coisas pra fazer. Então, é o horário que eu tento deslogar, assim, e ficar tranquilo. Mas, às vezes é difícil. É muito difícil. Até porque quando tem coisa pra terminar, eu te vejo fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu faço. Tipo, tem alguma coisa pra entregar na faculdade e o prazo é 5 horas da tarde, eu tô trabalhando, eu vou fazer os dois ao mesmo tempo, porque eu vou ficar desesperada, porque eu sou ansiosa. Acho que por isso é o momento, por momento é isso. Bora fumar um cigarro? Para aí, Raquel, vamos fumar um cigarro. Então, por agora é isso. Vamos fazer uma pausinha aí. Falou, galera. Estamos de volta, caros ouvintes do meu coração. Raquel e eu e Raquel, depois de um breve intervalo, né, Raquel? Voltamos à parte 2 do Psicotropical, falando de uma parte mais emocional dos efeitos da pandemia na saúde mental, Giovana. O que eu disse na primeira parte, né, que eu disse antes do intervalo. Essa pandemia tá pegando as pessoas de fato, assim, que tem algum transtorno, que tem alguma situação, né? Tem gente até se descobrindo com transtorno nessa pandemia, Giovana. Eu não duvido. Você passa meia hora sozinho com você já começa a odiar. Imagina passar aí, a gente tá, sei lá, nessa quarentena meia bomba com o tempo. Sei lá, já perdi os meses, eu já tô que nem, tá ligado, o náufrago. Só falta o Sr. Wilson. Acho que já são mais de 2 meses, Giovana. São mais de 2 meses. Imagina você passar 2 meses consigo próprio. Você vai descobrir um monte de insegurança que você tem. Você vai descobrir as paradas aí que você sente. Quando você não tem ninguém por perto. Quando você não tem ninguém pra mascarar o buraquinho que você sente. E é isso mesmo. Às vezes é bom você ficar sozinho, mas e quando você começa a se sentir só? Entrando nesse assunto da solidão, a gente entra também numa questão de conhecimento pessoal, né? Onde você aprende a lidar com a sua própria solidão. E são poucas pessoas que conseguem fazer isso, né, Giovana? Eu, por exemplo, e eu sei que você também é assim, a gente tem muito apreço pela nossa individualidade, pelo nosso tempo sozinha, a gente tem várias atividades que a gente gosta de fazer sozinha, eu fazendo as minhas coisas, Giovana fazendo as coisas dela. A gente não faz sozinha junta. E a gente não, pra quem ainda tá em dúvida, a gente não é casal mesmo. Nós somos muito mega outra amigas, irmãzinhas. Apesar da Giovana me chamar de velha, mas Sim. A Giovana é uma versão jovem minha. Literalmente a gente se parece fisicamente, ouvinte. Não é apenas a voz, sabe? A gente tem a voz muito parecida. Giovana teve a sorte de nascer linda também. Também. Tadinha. Só que 15 anos depois. So funny. Brincadeiras à parte, nesses tempos de pandemia, lidar com a própria solidão, eu acho que exige um nível muito maior de conhecimento pessoal, né? Onde você tem que conhecer a si mesmo um pouco, entender as próprias limitações e conseguir conviver com essas coisas. E o quanto isso é difícil, né? A gente tem muita... é incrível isso. Eu acho que você compreende muito esse meu ponto de vista, onde a gente tem muito mais tolerância com as outras pessoas do que a gente tem com a gente mesmo. Sim, né? Isso é muito normal. Eu acho que eu sou muito tolerante com os outros e menos tolerante comigo mesmo, porque eu me cobro muito. Mas eu não consigo ser cruel com as outras pessoas do jeito que eu sou comigo mesma. Eu não consigo querer que as pessoas atinjam o mesmo patamar que eu quero atingir. Sim.
E essa questão de solidão, de ficar sozinho, você não precisa se isolar da sociedade como um todo, né? A gente precisa achar meios de socializar nessa coisa toda pra também não enlouquecer de vez, né? Acionar pessoas que você tenha próximas, olha, eu preciso conversar, eu tô me sentindo sozinho, eu tenho algo pra dividir, ou simplesmente, vamos falar besteira? Vamos falar besteira. Sabe, passar um tempo com alguém. E uma coisa interessante disso é que a gente pode escolher passar tempos com mais qualidade com as pessoas. Sim, porque a gente vai escolher as pessoas. Você não precisa passar tempo com aquele, sei lá, vizinho insuportável que sempre deixa o lixo pra fora na frente da sua casa ou na frente do seu apartamento. Ou que não leva o lixo pra fora, sai sem máscara. Você pode não interagir com ele. Uma coisa interessante aqui, Raquel, tô vendo uma estatística que tá falando que nos estudos de Michigan, tá falando que nessa quarentena os efeitos na saúde mental estão sendo tão ruins que a taxa de suicídios aumentou 30% nessa época do ano. Contudo, a taxa de pessoas que estão ligando para a linha direta, central de valorização à vida, aumentaram em 800%. Então, mesmo nessa quarentena, acho que as pessoas estão se permitindo buscar ajuda, não apenas em amigos, mas em terapeutas, até no CVV. Então, tem pessoas que sabem, eu acho que conforme você vai passando mais tempo com você sabe qual é o seu limite. E às vezes, nessa quarentena, como você, entre aspas, não tem ninguém te julgando o tempo todo, eu acho que deve ser um pouco mais fácil de pedir ajuda. Sem dúvida, nossa, muito bem colocado. E essa questão de processo terapêutico, de psicoterapia, como a gente já falado no nosso episódio piloto, existe a psicofobia que cria toda uma cortina de fumaça em relação a isso, onde quem procura terapia é doido, né? Sendo que não é aquela frase de que todo mundo precisa de terapia, eu acho meio errado, porque a gente não é ninguém pra julgar ninguém. Justo. Mas eu acho que, sinceramente, que todo mundo merece terapia. Terapia é como se você fosse um doguinho, um cachorrinho, e você faz um truque e você recebe um treat, você recebe um biscoitinho. A terapia é um biscoitinho pra sua alma. Porque quando você faz um comportamento, se você alimenta comportamentos bons, fala pro seu psicólogo, de alguma forma aquilo vai te engrandecer, vai te trazer um alívio, te faz bem. Então terapia é como se fosse um carinho na sua alma. Sim. Uns tapas na cara também, mas são uns tapas na cara necessários. Merda, sim. Sem falar que a psicoterapia é uma conversa com alguém imparcial, né? Sim. Não é aquele teu amigo que vai falar, poxa, mas você é tão capaz, né? Você tá sentindo tão pra baixo. Qual é seu amigo coach? Puta que pariu. Você tem um ótimo, né, Giovana? Eu tenho um amigo coach. Então vamos deixar pra lá porque a gente vai acabar falando nomes aqui. Não, eu não falo mal de ninguém, gente. Mas é o seguinte, eu tenho um amigo que... Ele disse que às vezes você não se esforça demais. Ou às vezes o problema é você ser emocional demais. E, sabe, nesses momentos que você não busca esse tipo de opinião. Você vai atrás de um psicoterapeuta, ou você vai atrás de um amigo que tá disposto a te ouvir e não te apontar. Não Exatamente. te apontar os seus defeitos. Eu acho que esse é um momento muito sensível pra gente lidar com essas coisas, que a gente tá muito tempo sozinho. A gente tá muito tempo em casa, a gente tá muito tempo enclausurado, a gente tá tomando pouco sol. Tomar pouco sol faz mal. Faz mal. A gente tem que tomar sol pra metabolizar a vitamina D. Exceto os ouvintes ruivos, esses não precisam. Pode ficar no escuro. Além de serem gatos. Todo mundo é gato, Raquel. É. Todo mundo é bonito. Mas os ruivos são especiais, porque eles não precisam sair no sol pra metabolizar a vitamina D. Ai, que da hora. Mas enfim, sai no sol um pouco, tenta respirar um pouco de ar fresco, pelo menos 15 minutos por dia é o suficiente pra você produzir toda a vitamina D e vai ajudar você a ficar um pouco melhor no dia a dia, sabe? Tem dias que eu não quero tomar sol, mas eu saio pra tomar um pouco, porque eu sei que pode me ajudar a equilibrar melhor meus hormônios, a ficar bem, a ter todo o cálcio que eu preciso, e ficar com os ossinhos fortes, ouvinte. Então, a gente tem que fazer esses esforços, procurar a melhor forma. Não digo nem de fazer um esforço, mas procurar a melhor forma para você conseguir colocar para fora o que você tá sentindo, de você conseguir analisar os seus sentimentos sem cair num furacão de pensamentos intrusivos. Eu acho que é muito legal que nesse momento muitos terapeutas estejam atendendo
via web, via Skype, via VoIP, sei lá. Teve muita gente que teve que converter, né, o Tratamento. Teve que mudar todo o tratamento que faz, principalmente os psicanalistas, né, que não tinham, né, não teriam esse hábito de atender online e estão se adaptando para poder ajudar as pessoas, né. Primeiro, porque não é vergonha nenhuma procurar ajuda. Sim. E você buscar a ajuda de um profissional é a coisa mais madura que você pode fazer, né? Muito mais do que pedir a opinião de um amigo ou pedir só um ombro, né? Pra reclamar ali, pra desovar aquilo naquele momento. Você tá encarando as suas questões, os problemas da sua vida e a partir disso conhecendo muito mais, Sim. né? Isso me leva a pensar muito na questão de equilíbrio emocional, que é uma coisa muito delicada também nessa questão de pandemia, porque não só a gente tem que lidar com toda a modificação da rotina que a gente teve e das coisas que a gente está sentindo, né? Pessoalmente, das impressões que a gente tem em relação aos vizinhos, em relação aos amigos, em relação a conhecidos que estão infectados. Eu tenho alguns conhecidos que estão infectados. E isso me gera um pavor, né? É incrível, eu não tenho nada a ver com a questão, né? Não é uma questão que me afeta diretamente, mas eu fico muito pra baixo, muito triste. Então, imagina se isso for alguma coisa perto de você, sabe? Se for alguma pessoa próxima, né? E como manter esse equilíbrio emocional durante essa época de pandemia, sendo que a gente é bombardeado o tempo todo com um monte de notícia ruim. Né? Não existe uma saída para isso, não existe um fechamento para essa questão. A gente não imagina quando é que a nossa vida vai voltar ao normal, até porque, sinceramente, pessoalmente falando, eu acho que normal nunca mais, né? Não da mesma forma, não da mesma forma. As coisas vão mudar muito, as coisas vão mudar muito nesse sentido, a gente vai adaptar muitas coisas, vai viver de formas muito diferentes, e isso nem de todo é ruim. Né, vale aí uma readequação de hábitos e de rotinas que não é de todo ruim. A gente vai simplesmente ter que aprender a viver diferente e a gente talvez se descubra no meio desse processo, Giovana. Sim, é aquele famoso ditado, quem tá só bem acompanhado não precisa de mais companhia nenhuma. Na verdade, Nietzsche fala, não me roube a solidão se não for me dar a companhia melhor. Então, eu pelo menos eu passei muito tempo da minha vida sozinha por opção, porque eu gosto de ficar sozinha, eu gosto de ficar comigo. Eu tô num relacionamento sério ultimamente e eu gosto de passar tempo com o meu companheiro, mas ao mesmo tempo eu preciso de um tempo pra mim. Eu preciso muito do meu espaço, eu preciso muito da minha rotina, das minhas pequenas coisas ali pra funcionar bem. E eu acho que muitas pessoas que por vez, por falta de hábito, acabam por derramar a carência que elas sentem, essa solidão que não passa nem acompanhada nas outras pessoas, essas pessoas têm essa oportunidade. Eu não digo que é uma coisa boa da quarentena, porque não há nada de bom nesta pandemia. Não. Eu falo isso porque eu não consigo ver uma coisa boa em tantos mortos, sabe? Eu não consigo ver. Exatamente. Mas aproveitar esse momento para tentar se descobrir, para tentar curar esse buraco que você sente e que você não consegue preencher por nada, é saber usar o seu tempo da melhor forma possível. Esse buraco que você tenta preencher com pessoas, com bens materiais, com comida, com beleza, com elogios, com drogas, com qualquer coisa que seja alheio a você, eu acho que é a melhor coisa que você pode fazer nesse tempo, sabe? É um tempo muito de você se voltar pra si, pra você conseguir se voltar pros outros. Se você não se livra de ódio, de sentimentos ruins, de preconceito, de ignorância, você não vai conseguir ajudar o próximo. Sim. Você só vai atrapalhar o próximo. E isso também funciona pra relacionamentos, Sim. sabe? Se você não tá bem, você não vai conseguir estar num relacionamento saudável. Sim. O relacionamento tem que ser muito 50-50. E é aí que a gente traz também o lance de como que estão os relacionamentos, principalmente os relacionamentos amorosos na quarentena, né, Hats? Cara, não deve estar sendo fácil, né? Eu tô solteira há um tempo aí e eu não me vejo
em relacionamento nenhum, em um bom prazo de tempo, digamos assim. É muito confortável para mim estar sozinha. É uma questão de opção, de conforto e de, sei lá, adequação com a minha realidade atual, digamos assim, né? Eu trabalho muito. Eu estou trabalhando muito novamente, estou muito feliz por isso. Obrigado, alunos amados do coração, quem estiver ouvindo. E eu não me vejo encaixando uma outra pessoa na minha vida agora. Sabe? Também, né? É difícil pensar nisso agora. Aí eu penso nos casais que já estavam formados antes da quarentena, porque muitos casais se formaram de maneira online. Sim, né? sim. Tiveram pessoas que procuraram apoio, se apaixonaram e tal. E tem um relacionamento virtual aí, e é uma forma de apoio muito válida, muito legal. Mas como que tá sendo pros casais conviverem diariamente, o dia todo, o tempo todo, né? Sem aquela saída pro trabalho, sem aquela expectativa do seu cônjuge chegar em casa no final do dia. Olá, querido, como foi seu dia? Você sabe como foi o dia da pessoa? Você tava ali o dia inteiro, né? O que sobra de surpresa nessa rotina e o que tem de legal também nessa rotina, né? Quais são os pontos positivos dessa rotina? Giovana, você tem alguma coisa nesse sentido? Então, pra mim, os pontos positivos é porque, assim, o meu noivo, ele tem ansiedade. E às vezes ele ficava muito ansioso se eu, por exemplo, fosse pro mercado direto e não tivesse avisado ele. Porque eu tava com o celular muito ruim na época e a bateria acabava direto. Então ele podia realmente ter uma crise de ansiedade pensando que algo aconteceu comigo, porque eu sou epilética. Sim. Então eu posso ter tido uma convulsão, caído, morrido, e tá no meio fio, e ele preocupado. Então, assim, as crises de ansiedade de ambos, dele e mim, diminuíram muito. A gente tem muito mais tempo para dialogar. Eu e o Gabriel, a gente gosta de uma punhetação mental, a gente fica discutindo. No caso dele, eu acho muito admirável que ele sempre tem uma ideia, assim, nova para se desconstruir sobre machismo, sobre feminilidade, sobre masculinidade. A gente discute muito sobre isso. E ele me ouve bastante, eu ouço ele bastante. E, é uma oportunidade que eu tenho, assim, de passar mais tempo com ele, sendo que a gente já passa muito tempo juntos. Porque a gente foi morar junto com 3 meses de namoro. Sim, mano! A gente foi morar junto com 3 meses de namoro, a gente já tá 1 ano morando juntos. E desde janeiro de 2019 a gente tá junto, né? Então é uma oportunidade que eu tenho mais de conhecer ele e de admirar ele pelas ideias que ele tem. Mas talvez se as ideias dele fossem meio erradas, seria um tempo pra pegar ranço dele. Sim. Porque você tá ali muito envolto, muito absorto no papo com a pessoa, você tá ali papapá, um fala de um lado, outro fala do outro. E chega um momento que se a pessoa falar uma coisa muito absurda, com muita convicção, você vai perder esse encanto. Sim. Então, o que eu acho fundamental o primeiro que um casal pra estar junto, ele tem que estar em uma sintonia que eles não precisam ter tudo parecido, eles não precisam ser iguais, mas eles precisam ter pelo menos valores e ideais parecidos. Uhum. Se isso tá em sintonia, você com o cabelo despenteado, com 10 quilos a mais, não vai deixar de ser atraente pro seu parceiro ou pra sua parceira. Você sem fazer barba, com o cabelo crescendo, com o cabelo despontado, os dreads sem manutenção, você vai continuar sendo lindo pra quem você tá. Se o casal tem sintonia e o casal faz questão de ter manutenção dessa sintonia, que é conversar, dialogar, querer saber mais sobre o outro, tem tanta coisa que você não conhece numa pessoa em 1 ano de namoro, sim, em 2 anos, em 10 anos, sim, que assim, eu tô muito feliz de estar, entre aspas, casada nessa quarentena, porque eu tô com o meu melhor amigo em casa. Então, ao mesmo passo que eu tenho alguém pra sempre falar, não, isso você tá certa, isso é paranoia sua, você tá... Não digo que ele tá me gaslighting de jeito nenhum, mas tipo, eu falo, eu não tô sendo produtivo no trabalho, você manda ele embora, eu tô com medo. Ele, não, calma, você tá paranoica, você tá indo bem, você tem que parar e respirar. Eu tenho uma pessoa pra fazer isso do meu lado, e eu tenho uma pessoa pra falar pra mim, poxa, eu te admiro tanto, poxa, você é legal, poxa, você é bonita. Nossa, você é linda. Às vezes, do nada, ele passa assim e fala assim, não, só vim te dizer que você era linda. Oh, tipo, mano. Isso eu tô trabalhando, eu acho isso a coisa mais linda do mundo. Sim.
E é uma coisa que tá me fazendo bem. Eu tô num relacionamento que tá me fazendo bem. Mas é um relacionamento também que os dois fazem terapia, que a gente se trabalha, que a gente chega um no outro e fala, tipo assim, eu acho que eu sei porque eu fico ansioso. Eu acho que eu sei porque isso me dá ansiedade. A gente conversa muito. Então, nesse ponto, ter um relacionamento presencial ajuda. Mas isso também pode ser alcançado com um web relacionamento. Sim. Porque, para e pensa, você pode não estar ali com a pessoa do seu lado, mas você tem alguém que está disposto a te ouvir. Você tem ali alguém que está abrindo o coração para falar contigo. Sim. Sabe? Então seria uma questão da readequação da individualidade, sim, né, do momento a sós de cada um de vocês, mas também essa questão do suporte e do apoio que tem muito mais do que ter um dia a dia. Sim. Né, de no meio do dia você tá fazendo um trabalho gigante, enorme, que você tem um deadline fudido pra terminar, e o teu parceiro passa por você e fala, puta, isso é foda. E aquilo te dá um gás. Sim. Pô, que da hora, mano. Isso é muito legal. E eu acho que isso ainda nos web relacionamentos dá pra ter. Tipo, é muito possível de ter, porque você tá ali em contato, hoje em dia como a gente tem internet pra tudo, você tá ali em contato com a pessoa, então você tem alguém pra falar que seu dia foi ruim. Mas também, em muitos casais, não estão nessa sintonia assim de olhar pro defeito do seu companheiro, entender que essa pessoa é tão humana quanto você e você tem tantos defeitos quanto essa pessoa. E isso, caro ouvinte, eu digo com base em relacionamentos saudáveis. Não leve isso para um relacionamento abusivo. Depois a gente fala sobre relacionamento abusivo. Boa, bom tema. Isso eu tô falando de relacionamento ok, duas pessoas com terapia em dia, fazendo terapia na quarentena via o Skype, tá ligado? Mas enfim, nos casais que não estão nessa sintonia, essa convivência pode aflorar várias farpas. Porque se você não suporta o jeito que você ama o seu namorado, mas você não suporta o jeito que ele mastiga, ou você não suporta uma mania que ele tem, ou você não suporta que ele fica o tempo todo jogando videogame e não te dá atenção. Se ele ficou o tempo todo jogando videogame e não te dá atenção, não é porque vocês estão na mesma casa que ele vai, de repente, te dar atenção. Sim. Você tem que sentar e dialogar. Se você não gosta do jeito que ele mastiga, senta, conversa. Às vezes ele não vai mudar o jeito de mastigação dele, mas você tem que entender que esse é o jeito dele. As pessoas muitas vezes deixam relacionamentos legais, bacanas, que poderiam ser frutíferos pra trás por conta dessa desvontade de se adaptar e de ceder. Sim. E não é ceder de uma forma submissa, é ceder de uma forma de tipo assim, poxa, se, por exemplo, o meu noivo não... Deixa eu ver uma mania engraçada que ele tem. O meu noivo tem a mania de falar que ele me ama o tempo todo. E às vezes pra mim isso é complicado, porque se ele fala que ele me ama o tempo todo, eu fico insegura, eu sinto que ele tá me traindo. Isso é uma coisa, acho que muitas mulheres devem sentir, tipo, se a pessoa fica falando o tempo todo que te ama, você acha que você tá sendo traída. Só que eu tenho que pensar que eu não tive esse tipo de carinho num relacionamento antes, e eu não tenho o hábito de ouvir isso e não me sentir insegura. Poxa, não tem como ele estar me traindo. Isso também é uma coisa de criação, né? Sim, de estruturação ao longo da vida, né? Sim, eu sempre fui muito assim. Minha família é bem europeia, então eles são bem frios. Essa coisa de que família italiana é cheia de amor e carinho, mentira, tá? Só avisando pra vocês. Isso daí é pintado pela novela das 8, que o cara falava tchau quando saía do lugar. Sim. Enfim, E ainda tem a questão de características, né? De você ser de uma maneira, o teu noivo ser de uma maneira diferente, e exatamente por isso as coisas darem tão certo. Então, é que nós somos bem diferentes. Assim, é o lance que eu falei, ele fica falando que me ama o tempo todo, e às vezes eu fico incomodada. E aí eu paro e penso, não, pera, eu estou ficando ansiosa por isso. Um dia eu cheguei com ele e conversei, olha, você ficar falando que me ama o tempo todo me deixa insegura porque eu sinto que você tá me traindo. Mas é a forma dele expressar carinho. Exato. Então, como que eu vou
simplesmente perder o encanto pra uma pessoa porque ela faz algo que, a princípio, é algo que eu não tava acostumada. Sim. Se um cara ficasse falando que me ama na primeira semana de namoro, eu fugiria, sério. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, no nosso relacionamento, eu sei que a forma dele demonstrar é uma forma muito... Ele expressa muito, ele fala muito, ele quer abraço o tempo todo e é o jeito dele. E o meu jeito é um pouco mais reservado. Então, a gente tem que encontrar ali um meio termo, onde eu falo pra ele, ei, eu não tô confortável com carinho agora. Aí ele fala, não, tudo bem. E os momentos que eu sinto que eu tô ficando insegura, mas só que aí eu começo a ouvir, não, ele tá falando que ele me ama, eu tenho que acreditar nele, sabe? Tipo, se ele tá falando isso, é porque ele tá sendo sincero. Sim. Porque ele é um rapaz totalmente sincero em todos os âmbitos da vida dele, não é comigo que ele vai começar a mentir hoje. Sim. Então vai um pouco dessa de se adaptar a alguns trejeitos, comportamentos, estilos, hábitos e saber edificar um relacionamento. Sim. O casal tem que estar em harmonia, tem que estar em equilíbrio. Sim. E a dedicação tem que ser 50-50 sempre, né? Sim. Isso vale pra quem tá em um relacionamento, ou pra quem já estava em um relacionamento antes da pandemia, ou pra quem desenvolveu um relacionamento emocional durante a pandemia, mas e os solteiros nessa jogada toda, né? Quem tava sozinho antes já, ou quem acabou ficando sozinho no meio da pandemia, porque eu ouvi falar de muitos términos no meio da pandemia, né? E aí a gente entra num quesito engraçado que seria o celibato voluntário. É o completo oposto do incel. Exatamente. Sabe Né? o incel, meu caro ouvinte? É o completo oposto do incel. Nessa quarentena, a melhor coisa que você pode ser é ser um voncel. Um voluntary celibatary. E é complicado, mas e é muito uma coisa de consciência, né? Onde você já estava sozinho antes da pandemia. Sim. Né? Eu, por exemplo, já estava solteira antes da pandemia. Foi uma coisa muito por opção minha. De precisar desse momento pra mim, de concentrar no meu trabalho, até porque trabalho pra mim é muito mais importante que o relacionamento. Sinto muito trazer isso à tona, mas pra mim E por que agora tá fazendo tanta diferença? É porque não pode? É porque não pode. Sabe, Giovana? É porque não pode ir pegar o contatinho pra ir transar no motel? É porque não pode ir na casa da menina tomar uma breja e passar aquela conversa podre? Tem dias que eu acordo louca pra ir pegar o metrô. É a mesma coisa. Exatamente, velho. E essa questão de reeducação de hábitos e de vontades e de desejos e também de refrear muita coisa que simplesmente aparece na cabeça, tipo um pop-up indesejável, é uma coisa de maturidade. Sim. Sabe? É difícil, mas é muito mais difícil pela questão de você não ter a opção de fazer o que você quer do que se você tivesse a opção de fazer o que você quer, você faria? Eu continuaria na mesma, Giovana. Tá certo. Eu continuaria sozinha, sabe? Boy lixo mandando mensagem, vamos quebrar a quarentena. Não, seu filho da puta. Né? Você mora com a porra da sua mãe que é idosa, seu imbecil. Né? O cara mora com a mãe idosa e tá pensando em contaminar a xoxota. Filho, não. Então, velho. Não. Pelo amor de Deus, vai cuidar da sua avó, mano. Vai passar um álcool gel. A galera acha que agora a camisinha é máscara. Você com uma camisinha na cabeça, tô protegido. Vai tomar no cu. E sem contar que sexo em meio à pandemia vai ser uma coisa, tipo, extremamente mecânica, né? Sim. Tudo bem, você pode proteger a sua genital, mas e a boca? Aí não vai beijar? E a chupadinha no pescoço? Né? Aí não vai beijar? Não pode, não. Não vai beijar, não vai chupar pescoço, vai ser só a penetração? O lance é você pegar uma lona, tá ligado? Um saco assim preto de lixo, 100 litros, faz um furo. Glory hole. Faz um glory hole. Aí você transa, tipo que nem um casal assim muito religioso, que eles colocam um cobertor em cima. Aí você ainda tem que perguntar, é você mesmo? Dá o número do seu CPF. CPF na nota? CPF tá merda. CPF na nota? Enfim. CPF na nota. Isso me lembrou o Michael Jackson.
Isso é uma piada interna com produção. Desculpa aí, gente. Depois a gente explica. Enfim, eu acredito que, de verdade, eu estou muito feliz de estar casada nessa quarentena, feliz pra um cacete. Mas não é a realidade de todo mundo, então eu recomendo a quem está com fogo, evite de mandar nudes. E sei lá, cara, é a hora de você ter uma web amizade colorida. E outra, esse momento exige muita readequação de realidade, né? Sim, a gente não tá mais na realidade de antigamente, de sair no barzinho, motelzinho, não tem mais como. Não, e mesmo quem tá tanto quanto quem tá em relacionamento, quanto quem tá sozinho, seja por opção ou não, né? Porque às vezes as pessoas acham que não é por opção, mas às vezes é inicial mesmo. Mas na minha opinião é sempre por opção, né? Você fez por merecer, pelo menos. Se você falou uma coisa estúpida e ficou solteiro, foi opção sua ser ignorante. Pau no seu cu, né? Mas vai haver toda uma readequação de realidade aí, de maneira que a gente vive, onde a gente vai ter que se encaixar em padrões novos que a gente vai criar, em rotinas novas que a gente vai criar, para poder passar por essa pandemia louca aí, minimamente saudável mentalmente. Sim, o que eu penso muito é que eu tava falando sobre a web amizade colorida. Você precisa de um amigo que você confia muito pra mandar nudes. Se você não confia nesse amigo com a sua vida, com o seu coração, não mande nudes. É muito perigoso, gente. Lembre-se que nudes é um bagulho perigoso. Principalmente os que mostram a sua cara. Exatamente. Vai mandar nude e tira a cara fora, gente. Toma cuidado, tá ligado? Não é porque você está sozinho que você tem que ter desesperadamente alguém do seu lado te aprovando, falando que você é uma gostosa. Porque possivelmente você é uma gostosa. Todos somos uma gostosa. Até a produção é uma gostosa. Mas todo mundo é gostosa, tá ligado? Toma cuidado, se você for fazer alguma coisa virtual, faça com alguém que você confia, tá ligado? Exatamente. Imagine que é sexo presencial, você faria com alguém que você não confia? Exatamente. E se você faria com alguém que você não confia, você tem que revisar algumas coisas na sua vida. Talvez você se odeie muito, não se odeie tanto, você é um amor. Exatamente. Então, ei, ouvinte, você é um amor. Eu te amo. A Raquel te ama. Mas enfim, sexo virtual é como sexo presencial. Você tem que confiar muito na pessoa. Lembre-se disso. Lembre-se que não é só porque tá na internet que não causa consequências. Lembro-me que houve uma postagem esses dias no Facebook de um criador da fake news da cloroquina que foi preso. Ou seja, lembre-se que ações têm consequências. Exatamente. Então, falando de impactos da pandemia na saúde mental, basicamente é tomar os básicos cuidados necessários, né? Se você estiver se sentindo muito sozinho, procure ajuda. Se precisarem de indicação de profissionais, de terapeutas, de profissionais da área da saúde mental, eu e Giovana temos listas e listas e listas de números para passar, de pessoas extremamente competentes que podem ajudar. Tipo a Craigslist. A gente é a Craigslist de psiquiatra e psicólogo. Exatamente. É lamentável, mas não. Não, Só não que é. Não é. E essa questão de readequação de rotina, de realidade, é mais uma coisa de vontade do que de opção. Porque opção não se tem, né? Então, vale você acordar de manhã, olhar para a realidade que você tem e se adequar e tentar ser feliz com o que você tem, porque sempre vai ter gente numa situação muito pior, sempre vai ter gente que não vai ter amparo nenhum, né? Sempre vai ter gente que não tem nem alimento em casa, que perdeu o trampo nessa porra dessa crise econômica do caralho, que foi muita gente, isso é extremamente triste. Então, dê-se por satisfeito, por estar saudável, por ter um teto, por estar tranquilo, por estar seguro, e o resto a gente vai ter que lidar conforme o dia amanhecer. É o que eu falo, eu sou muito privilegiada no tocante de que eu posso tentar ter uma produtividade melhor com a faculdade e com o trabalho, ao ponto de que eu consegui comprar uma escrivaninha parcelada em 10 vezes no cartão, mas eu comprei uma escrivaninha em promoção muito bonita. Muito bonita. Muito bonita. Eu comprei uma escrivaninha em promoção e pude colocar ali, tá ligado, com um monitorzinho
e com o meu laptop conseguir trabalhar. Tem gente que não tem isso, tem gente que não tem como, tem gente que não consegue acompanhar a distância, tem gente que não consegue trabalhar, tem gente que foi mandada embora, tem gente que foi mandada embora tá com o lugar atrasado. Sim. É um privilégio que a gente tem e quem pode ficar em casa, por favor, fique. A gente sabe que os profissionais de saúde, que grande parte do comércio essencial, os prestadores de serviço... Aliás, muito respeito com essa gente. Muito respeito, né? gente. Total, muito respeito. Se você é um desses profissionais essenciais de que a gente tá falando, produtor de alimentos, tá trabalhando em delivery, tá trabalhando na polícia, bombeiros... Caixa de mercado, Caixa de repositor... mercado. O carinha muito legal que coloca as coisas na prateleira. Se você é uma pessoa dessa, respeito, cara. Totalmente. Eu pago meus respeitos pra você, porque você é foda. Exatamente. E a gente precisa de vocês. E justamente pra proteger vocês que a gente vai ficar em casa. Exatamente. Porque eu posso ficar de casa. O meu trabalho pode ser feito de casa. O trabalho de vários amigos meus pode ser feito de casa. Então, por que eu vou insistir em sair simplesmente pra provar um ponto político? Exatamente. Não se faz isso. Não se faz isso porque não é bom nem para a sociedade e nem para a saúde mental das outras pessoas. Exatamente. Imagina você tá no mercado, tranquilo, e do nada aparece um maluco lá enchendo o saco porque quer entrar sem máscara. Eu fui numa drogaria aqui perto de casa e fui comprar meus remédios. E daí eu perguntei pra moça da caixa, né? Ah, tem muita gente chegando aqui dando escândalo, querendo entrar sem máscara. Eu falei assim, só pra puxar um assunto. E ela falou, sim, todo dia pelo menos 2. Imagina ainda ter que trabalhar com o público, ter que trabalhar exposto e ainda lidar com esse tipo de situação. Gente dando piti, tá ligado? É um piti coletivo. E depois é millennial que não sabe lidar com frustração. É o seguinte, nós millennials não temos casa própria? Não, mas nós temos noção. Exatamente. Enquanto o boomer não tem noção de limite, né? Não tem noção de limite. Não. Tem casa própria? Tem. Mas herdou. Ele não sabe suportar em sociedade. Então eu acho que por hoje é isso, né? Em relação a impactos da pandemia na saúde mental, procurem se conhecer, Sim. Procurem buscar o que for necessário para cada um. Para cada pessoa vai ser diferente, né? Eu preciso de música, eu preciso da minha amiga de vez em quando, a Giovana, que me apoia muito nas coisas, eu preciso dos meus doguinhos me amando infinitamente, a gente se amando, trocando muito amor. E são pequenas coisas que fazem uma grande diferença no seu equilíbrio emocional no dia a dia e é o que vai te manter saudável durante essa pandemia. Se você puder, fique em casa. E o meu recadinho final, gente, é o seguinte, eu vi uma postagem muito legal da Folha da USP sobre cuidados que cada pessoa com transtornos específicos podem ter nessa quarentena. Então eu vou deixar o link aqui na descrição do podcast e eu espero que vocês fiquem bem, eu espero que todo mundo fique saudável, quem tiver infelizmente contraído o vírus que fique bem, que fique saudável. Eu agradeço muito a todos os trabalhadores essenciais que estão se dedicando pela gente. Palmas. Eu agradeço de verdade, cara, porque Sim, mano. Se não fosse o farmacêutico, se não fosse a mocinha do balcão me ajudando a trocar as lancetas do glicosímetro que eu comprei errado, se não fossem essas pessoas que dão suporte Sim. no mercado... O veterinário do Marley. O veterinário do Marley. Aí, ó. Se não fosse por essas pessoas, a sociedade não funcionaria. A gente sabe que não dá pra falar pra todo mundo ficar em casa, mas se você pode, se você tem como, evita aglomeração, deixa a festinha pra depois. A gente vai poder comemorar muito quando isso passar. Que Deus abençoe isso, sabe? Tá ligado? Big Bang abençoe também. Que o Big Bang abençoe no seu Sei, caso, porque a Raquel é ateísta. Que Satã abençoe, não sei. Mas que Deus abençoe a todos nós, ou o Big Bang, não sei, ouvinte. Que vocês fiquem bem. Se vocês quiserem, acessem o link que eu vou deixar na descrição. E é isso. Muito obrigado, ouvintes do meu coração. E esse foi o primeiro episódio do podcast Psicotropical. Beijos, Boa galera. Noite, bom dia, se cuidem boa por tarde. aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Beijos, beijos. Oi, sua linda, como você está? Vamos se ver, bebê? Menina é um inteligente, em vez de estar namorando, tá solteira, tá no Face. Tão linda, para, né? Tão linda, tá solteira. É isso aí, galera. Inteligente. Beijão pra vocês. Aqui é a Raquel e Giovana. Deixamos um
Um grandíssimo abraço e a gente se vê no próximo. Tchau!